Bom, pessoal, vamos começar agora a aula 14, lançamento oblíquo. Qual que vai ser a diferença entre o lançamento oblíquo e o lançamento horizontal? Basicamente é o seguinte, ó. Enquanto que no lançamento horizontal a bolinha caía de uma altura qualquer, no lançamento oblíquo nós temos aqui uma partículazinha. Essa partículazinha será lançada com uma velocidade v0 do chão ou de algum lugar, assim, horizontal. Essa velocidade v0 ele vai fazer com que ele faça um arco de parábola, certo? E aí vai cair em algum lugar, podendo muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele vai cair na mesma horizontal de onde ele foi lançado, tá? Uma coisa interessante saber é que nós vamos chamar esta distância total de alcance horizontal. Então aqui, ó, vai ser seu alcance horizontal. Aqui é um ponto que a gente chama de altura máxima. No entanto, o que vai modificar é que a nossa relação vai ser com quem? Vai ser uma relação com o lançamento vertical. Então nós vamos de novo colocar o eixo Y e o eixo X. E essa bolinha vai, ou esse projétil, vai sempre tendo uma velocidade tangencial à trajetória. Olha aqui, ó. Então aqui a primeira velocidade é chamada de V0. E aos poucos essa velocidade vai modificando. E nós vamos ter de novo aqui uma relação entre Vx e Vy, de maneiras que, lembrando, no eixo X a gente tem movimento uniforme, no eixo Y nós temos movimento uniformemente variado no lançamento vertical. O que mais que a gente vai ter que sacar? O V0 forma um ângulo θ com a horizontal. E é isso que eu vou puxar para o nosso canto aqui para a gente perceber melhor como funciona. Então aqui é o eixo Y, aqui é o eixo X. Nós temos aqui o projétil, tá? Ele está aqui. E você vai ter uma velocidade inicial. Essa velocidade inicial aqui, ela é chamada de V0. Este é o ângulo θ que forma o V0 com a horizontal. Desta forma, a gente pode dizer que o V0 vai ter uma projeção que é chamada na horizontal de V0x e aqui V0y. Quem que é o V0x? O V0x vai ser a projeção do V0 que está encostando no eixo X. E quem que vai ser o V0y? Vai ser o V0 que está sem encostar. Olha como fica legal para decorar assim. Está encostando e sem encostar. Então, antes de qualquer coisa que vai fazer nesse tipo de questão, acho que é importante você perceber isso assim. Faça primeiro quem é o V0x e quem é o V0y. Professor, e os cossenos? Bom, os cossenos, os principais valores, você precisa saber, né? Então, se for o ângulo θ, então aqui, ó, vamos lá. Cosseno de θ. Se for 0, 30, 45 e 60. Cosseno de 0, é 1. Cosseno de 30 é 0,866, mais conhecido como raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45 graus é 0,707, mais conhecido como raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 60 é meio, mais conhecido como meio. 1 sobre 2, tá bom? Então, esses valores, geralmente a gente vai usar nessas formas de raiz aqui, eles vão ser simplificáveis, tá bom? Outro detalhe, pontos interessantes. Aqui, ó, primeiro, na altura máxima,
a velocidade em y, veja que não está escrito v0, é o vy, vai valer 0. Se você souber que ela é a altura máxima, você pode considerar como sendo 0. Outro ponto, na vertical, ou seja, em y, então vamos apagar aqui, fazer de novo aqui, ó. Em y você vai ter, para utilizar, você vai ter h é igual v0yt, que seria o tempo de voo, tá? Ou o tempo onde ele quer saber qual é a altura, menos g, quem que é o g? É a gravidade. G sobre 2 tempo ao quadrado. O que mais? Também tem vy final vai ser igual a v0 de y menos g vezes t. Agora a gente está no lançamento vertical. E também podemos encontrar vy ao quadrado é igual a v0y ao quadrado menos 2gh. E em x? Em x temos, o que a gente tem em x? X é aquela grande velha amiga movimento uniforme, né? Então a gente tem que vox-tivo, vox-tivo. O que é o tivo? Tempo de voo. E aqui o importante de você saber é assim, o tempo de voo vai ser igual ao tempo de subida, então ele demora para subir, mais o tempo de queda, o tempo de descida. Se for na mesma horizontal, é importante você saber que o tempo que ele demora para chegar na altura máxima é o tempo que ele demora para descer. Aí você pode pensar em queda livre, a partir daqui, fica à vontade com relação a isso, tá bom? Então vamos lá. Começando as questões. Então vamos para a primeira questão. Primeira questão diz assim: um corpo é lançado num plano horizontal com velocidade de 40 metros por segundo, formando um ângulo de 30 com a horizontal. Então, antes de começar qualquer coisa, lembra da minha dica? Fazer o v0x e o v0y. Então, ó, aqui está o y, aqui está o x. Nós vamos ter uma velocidade que vai ser v0, que vale 40 metros por segundo. Esse ângulo é o ângulo θ, que é o ângulo de 30 graus. Quem que vai ser o Vx e quem vai ser o Vy? Esse é o V0x. Em movimento uniforme, sempre no eixo horizontal, e aqui a velocidade em y. Então vamos para os cálculos, né? Então, partindo para o cálculo, nós temos que V0x é o V0 vezes o cosseno do ângulo de 30 graus. Então, quem que é o V0x? O V0x vai ser igual, o V0 vale 40, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Isso vai dar 20 raiz de 3 metros por segundo. Agora, quem que vai ser o V0y? V0y é o V0 vezes o seno do ângulo de 30 graus. Seno do ângulo de 30 graus é meio. Então, o V0y vai ser igual ao V0, que é 40, vezes meio. Isso vai dar 20 metros por segundo. Ele não me perguntou nada disso, mas é o começo. Então, ele vira e fala assim: qual é o tempo necessário para ele atingir a altura máxima? Para ele atingir a altura máxima, vamos lá. A gente sabe que na altura máxima, o Vy vai valer 0. Então, qual a melhor equação daquelas que eu mostrei? A melhor equação é essa daqui, ó. Vy é igual a V0 em y menos 2gt. Então, quem que é o Vy na altura máxima? 0. Quem é o V0 em y? 20 menos 2 vezes 10 vezes o tempo. 2 vezes 10, 20. Passa para o outro lado, fica 20 positivo, não é? Então ficou aqui 20t é igual a 20
Daqui você tem que o t vai valer 1 segundo. Em 1 segundo, ele atinge a altura máxima, ou seja, qual é o tempo de voo. Então, ó, a bolinha está aqui, ela vai fazer assim, ó, e chega aqui. Então, aqui, essa primeira parte, demora 1 segundo. Então, aqui também vai demorar 1 segundo, para ele retornar. Aí ele pergunta no item B, qual a altura máxima? Bom, para nós calcularmos a altura máxima, a gente vai usar o quê? Eu posso usar isso aqui, ó. H vai ser igual a V0YT menos G sobre 2T ao quadrado. Então, para atingir a altura máxima, eu vou usar o tempo só da subida. Então, o V0 vale quanto? Vale 20. O tempo só para subir vale 1, menos 10 sobre 2 vezes 1 ao quadrado. Ficou 20 menos 5. Daqui a gente tira aqui a altura máxima é igual a 15 metros. Pronto, chegamos na altura máxima. Agora nós vamos fazer o item C. O tempo necessário para o corpo voltar ao solo. Então, o tempo total, que é o tempo de voo, vai ser igual tempo de subida mais o tempo de descida, que é o tempo de queda. E eles são iguais. Se ele sai do solo e volta ao solo, os tempos são iguais. Então, é 2 vezes o tempo de subida. Isso vai dar 2 vezes 1, que dá 2 segundos. Agora outra pergunta, o alcance do lançamento. O alcance é o de voxtivo, voxtivo. Quem que é o vox? O vox é a velocidade em x, que vale 20 Quem é o vox? O vox é 20 raiz de 3. O tempo de voo são 2 segundos. Portanto, o alcance total 40 raiz de 3 metros. Professor, mas esse número é tão estranho. Eu também acho que é estranho, mas é o que deu. E agora o item E. O item E ele quer saber a mínima velocidade em módulo durante o lançamento. A menor velocidade que tem é no ponto mais alto, que só vai ter o V0x. Então, o V0x, que é o valor mínimo, vai ser o V0 cosseno de 30 graus. E isso deu quanto lá pra gente? 20 raiz de 3 metros por segundo. Próxima questão. A próxima questão é uma questãozinha bonitinha também. Na figura, um canhão dispara um projétil. O que ele tem aqui vai com velocidade V0. Ele não me dá o valor da velocidade, mas ele me dá a altura e me dá o alcance e o ângulo. Então, vamos lá. Então, dados da questão. Dados. 2 pontos. A altura que ele vai atingir, eu não sei se é a altura máxima, eu não posso afirmar que a velocidade ali em y vai ser 0. A distância percorrida, né, o alcance, é 100 raiz de 3. Ele me deu que o ângulo θ é 30 graus. Se é 30 graus, eu tenho que saber que o seno de 30 graus vale meio. E o cosseno de 30 graus? Cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Determine aqui o tempo que o projétil leva para atingir o alvo. Então, precisa saber desse tempo. Bom, primeira coisa, não sei. Está com pouco dado, então vou ter que entrar no sistema. Então, item A, vamos resolver. Eixo X, 2 pontos.
No eixo X eu sei que the, ptum, vox, tivo. Só que quem é o vox? Né? Lembra que eu falei que primeiro a gente tem que descobrir quem que vai ser o vox e o voi? O vox vai ser o V0 cosseno de 30. Quem que é o cosseno de 30? Então fica V0 raiz de 3 sobre 2. E quem que é o voi? Que é o V0 em Y? É o V0 seno de 30. Que vai ser V0 sobre 2. Beleza. Então agora eu vou colocar aqui os valores. Então a gente tem 100 raiz de 3 vai ser igual ao vox, que é o V0 raiz de 3 sobre 2 vezes esse tempo de voo que eu vou chamar de t. Presta atenção, raiz de 3 cancela. Desta forma, eu sei que o V0 vai ser igual a 2 vezes 100. Você já vai entender porque que eu não estou multiplicando, tá? Dividido por t. Eu vou parar aqui. Não consigo fazer mais nada também. Então, esse aqui é o valor do V0. Qual que é a próxima coisa que eu tenho? Qual que é a próxima grandeza que eu tenho? É a altura. Então, vamos lá. No eixo Y, temos. Então, na altura, a gente tem o seguinte, ó. H é igual a V0YT menos G sobre 2 T ao quadrado, certo? Certo. Quem que é a altura? A altura é 20. Quem é o V0Y? O V0Y vai ser igual a V0 sobre 2. Tá aqui, ó. V0YT menos o G que vale 10 sobre 2 vezes o T ao quadrado. Aí você fala, vai dar uma equação do segundo grau? Calma. Quem é o V0? Ó, eu isolei o V0, vou pegar daqui. Então, só substituindo, ó, 20 vai ser igual. Quem que é o V0? 2 vezes 100 dividido por T, esse é o V0, dividido por 2, por conta daqui, ó. Então, dividido por 2, vezes o T, menos 10 dividido por 2, 5T quadrado. Olha que loucura. 2 cancela com 2. T cancela com T. Aí a gente vai ter o seguinte. 5T está negativo. Eu vou passar para o outro lado. 5T quadrado vai ficar positivo e o 20 vai para o outro lado. Então ficou 5T quadrado ficou igual a 100 menos 20. 100 menos 20 dá 80. E quanto que dá 80 dividido por 5? Dá 16. Logo, o T vai ser raiz de 16, que vai dar quanto? 4 segundos. Ah, professor de matemática falou que a raiz de 16 é mais ou menos 4. Verdade. E por que você não põe o menos? Porque não existe tempo negativo. Então, ó, T deu 4 segundos. Agora o item B, valor de V0. Então vamos lá. B, valor de V0. Como é que eu faço? Você vai escolher qualquer equação. Eu, por exemplo, quero escolher essa daqui, ó, cujo V0 ficou igual a 2 vezes 100 sobre T. Então ficou 2 vezes 100 sobre 4. Eu vou dividir o 100 por 4, dá 25. 2 vezes 25, 50. Você tem que o V0 deu 50 metros por segundo. Acabou. Deu para entender essa aula? Espero que vocês estejam entendendo a matéria. Então, até a próxima, moçadinha. Estudem, tirem as dúvidas depois. Um grande abraço e tchau.